A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos nossos amados irmãos, irmãs, amigos, todos aqueles que acompanham esse trabalho. Nesse momento, eu estou aqui para postar o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD. Deus ele tem nos abençoado de uma maneira poderosa através dessas revistas e espero que você também esteja sendo abençoado por Deus por meio da sua palavra. Hoje nós iremos estar postando o comentário da lição de número 5, de 30 de janeiro de 2022. A lição de hoje ela tem como título Como ler as Escrituras. É muito interessante essa lição, porque ela nos traz informações sobre como nós devemos nos portar na leitura da Bíblia, que as Escrituras vamos entender como sendo a Bíblia, e como deve ser a leitura da Bíblia. Aqueles que de fato são leitores da Bíblia, e esse canal tem como objetivo exatamente o estudo da Bíblia, de textos, temas em torno da palavra do Senhor. Portanto, é bastante propício essa lição, quando nós vamos estar aqui falando um pouco sobre como ler as Escrituras. O texto áureo da lição, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe. Ele nos apresenta o seguinte: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Está em Atos capítulo 8, verso de número 30. Não irei comentar porque ele vai, como falei, reaparecer na leitura bíblica em classe. A verdade prática nos apresenta as técnicas de interpretação auxilia na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Muito importante essa verdade prática, essa proposição, porque nós sabemos que existem aí as técnicas de interpretação de textos e interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, e elas são muito importantes para auxiliar no estudo, na compreensão dos textos bíblicos. Porém, uma coisa importante aqui, o comentarista ele coloca assim de uma maneira muito clara, muito categórica, que apesar dessas técnicas elas serem úteis, elas serem importantes para o estudo, a compreensão de um texto bíblico, elas não são infalíveis. Elas não são infalíveis, elas não darão conta da totalidade das situações, das análises. Elas em si, elas não vão cobrir toda a necessidade que um bom leitor precisa fazer do texto bíblico. Daí, nós não podemos colocar essas técnicas acima da autoridade da palavra de Deus. Ou seja, quando uma dessas técnicas ela não dá conta de um texto bíblico, nós temos que ver a falha nas técnicas e não na palavra de Deus, uma vez que nós cremos que ela é autoridade, ela tem a autoridade divina na mensagem que ela nos apresenta. A leitura bíblica em classe que nos é apresentada nesta lição está no livro de Atos, capítulo de número 8, verso 26 ao verso de número 30. O verso de número 26, irmãos, intercedam por mim, a garganta hoje está um pouco mais irritada. O verso de número 26 do capítulo 8 nos diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe. Filipe era um dos diáconos, se destacou como um grande evangelista. Então o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. Então aqui nós temos nesses versos 26 até o verso de número 28, nós temos aqui no verso 26 o Senhor falando a Filipe que deveria se levantar de onde ele estava, que ele deveria ir para o sul, a caminho de Jerusalém,
mais especificamente para Gaza, ali no deserto. E Filipe, então, ele se levanta, cumprindo ali a ordem divina, e estando naquele lugar, ele vê um homem ali, um etíope, que era um eunuco, um mordomo, mor, da rainha ali, no caso de Candace, que era a rainha dos etíopes, e ele era ali um grande responsável, um superintendente pelos tesouros dessa rainha, e ele tinha subido a Jerusalém para adorar. Isso aqui é uma informação que eu acho bastante interessante, porque esse homem, apesar de não ter um conhecimento profundo de Deus e das Escrituras, ele havia subido a Jerusalém para adorar. E aí o verso 28 diz que, ao regressar, esse eunuco ele estava assentado no seu carro e ele lia o profeta Isaías. E o Espírito, então, no verso 29, disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Ele estava ali num carro, numa carruagem, certamente, e o Espírito Santo diz para Filipe que deveria acompanhar aquele carro. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Muito importante, é um texto bastante conhecido dos leitores da Bíblia, que o Espírito de Deus, então, diz para Filipe que deveria acompanhar aquela carruagem, aquele carro, para ser usado por Deus, como nós vimos no contexto geral, para levar o Evangelho, levar Cristo, para fazer com que aquele eunuco ele pudesse ter um conhecimento melhor de Deus. Aí não vou entrar no mérito da questão, que o fato diz que esse eunuco estava no seu carro, e certamente o carro estava, quem sabe, correndo. O certo é que a Bíblia diz que o Espírito de Deus manda Filipe acompanhar aquele carro, e ele acompanha. Se Filipe foi transportado até aquela carruagem, Deus deu a ele essa capacidade de correr a ponto de acompanhar, são coisas, detalhes que se pode inferir do texto. O certo é que a Bíblia diz que Filipe, correndo, ele acompanhou aquela carruagem, aquele carro, e ele percebeu que aquele homem estava lendo o profeta Isaías, como o texto diz muito bem claro. E ele então, Filipe faz uma pergunta para aquele eunuco, para aquele homem da Etiópia: você entende o que você está lendo? E nós vemos que essa abordagem de Filipe foi exatamente o ponto de partida para ele evangelizar aquele homem, e aquele homem convida Filipe para subir na sua carruagem, e ele começa então ali, ele fala para Filipe a princípio como é que ele vai entender, no caso aquele texto, se alguém não explicar, ele começa a questionar se o profeta, de quem o profeta estava falando naquele texto, a que ele se referia, o profeta Isaías. E aí então começa a ter um diálogo com Filipe, e Filipe começa a lhe ensinar as Escrituras, a ponto de aquele homem ele entender o plano de Deus, o propósito de Deus, a vinda do Messias, do ungido de Deus, era essa passagem que ele estava lendo ali de Isaías, e ele acaba por se converter a Cristo. Naquele momento da sua conversão, quando ele se converte, ele já de pronto, ao chegar próximo a um local onde tinha uma água, ele vai então conversar com Filipe, perguntando da possibilidade dele ser batizado, uma vez que ele já havia crido e ali tinha água e tinha Filipe que podia batizá-lo. Então, se alguma coisa o impedia, o que faltava, o que precisava para que ele fosse batizado. E naquele mesmo momento, eles desceram do carro e então Filipe batizou aquele eunuco, ele voltou para a sua terra. O Espírito de Deus tomou Filipe, que ele já se achou em outra cidade, em Azoto, daí a leitura que se faz também da possibilidade do Espírito de Deus ter feito com que Filipe acompanhasse aquela carruagem. E segundo a história extra-bíblica, aquele eunuco ele foi um grande evangelizador, isso segundo a história extra-bíblica, foi um grande evangelizador do seu povo. Bem, então nós temos aqui, que é o tema da lição que realmente nos importa, que é como ler as Escrituras.
Aquele eunuco, ele estava lendo as escrituras, porém ele não estava entendendo. E sabemos que, num aspecto mais geral, a maioria das pessoas que leem, elas não entendem o que leem. E sabemos que para se ler um texto secular, por exemplo, em língua portuguesa, é necessário que minimamente alguém conheça algumas coisas da gramática da língua, algumas regras da semântica, para poder minimamente entender o que está lendo. E em se tratando da Bíblia, é claro que as regras gramaticais, da semântica, da morfossintaxe, tudo isso é válido, mas ainda existe um elemento a acrescentar, além das regras da hermenêutica, a boa exegese, tem a questão do autor da Bíblia, da autoridade divina, que ela não pode ser ignorada quando da leitura da Bíblia. Uma coisa é alguém aproximar da Bíblia consciente do seu autor, buscando ser formado por ela, ser instruído por ela. E outra coisa é alguém, por mera curiosidade, se dedicar aos estudos da Bíblia, à especulação, sem nenhum compromisso, de fato, nenhum desejo de submeter-se a Deus e de aprender realmente os ensinamentos das Escrituras. Isso é um outro nível de leitura e também, é claro, a absorção do conteúdo também será diferente. E aqui, como o texto está falando sobre como ler as Escrituras, a lição ela vai nos trazer assim, algumas dicas de como nós devemos nos comportar diante da leitura da Bíblia. O texto apresentado, aí o exemplo do eunuco e Filipe, foi para mostrar exatamente que ele estava lendo, mas não tinha preparo, vamos dizer assim, para poder entender aquilo que ele estava lendo. Aí a introdução da lição nos apresenta a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio, ou seja, é um dever de todo homem e do cristão, em especial, já que todos não são obrigados a crer na autoridade da Bíblia, não são obrigados a crer no próprio Deus, Deus não obriga ninguém a isso, mas a leitura e o estudo das Escrituras é um dever de cada cristão e também um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Isso aqui é muito importante, que não basta ler a Bíblia por ler, para poder aumentar o seu capital cultural, religioso, bíblico, sem a intenção, de fato, que esses textos eles possam serem utilizados de maneira prática na sua vida. Então isso aqui eu acho de fundamental importância, que não devemos buscar o conhecimento apenas por buscar. Temos que ter um zelo pela leitura bíblica, e percebemos a necessidade de aplicar o texto em primeiro momento nas nossas vidas, porque existem aqueles também que leem a Bíblia, que pregam, que ensinam, mas que aplicam a Bíblia na vida das pessoas e querem que as pessoas elas apliquem a palavra de Deus em suas vidas, mas eles mesmos não fazem, assim como eram os fariseus na época de Jesus, e hoje também não é diferente. Aí o comentarista, que na introdução, ele continua: Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes esquecidos, como está lá em Tiago 1, verso 22. Então, nessa lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nos apresenta: a Bíblia precisa ser interpretada. Isso aqui é muito importante, porque a Bíblia ela é um livro, apesar de ter e tem uma mensagem divina, mas apesar de trazer uma mensagem divina, isso não quer dizer que a Bíblia ela não deva ser estudada à luz da gramática, do contexto histórico, geográfico, de regras, de estudo que se aplica ao estudo de qualquer um texto. Então a Bíblia não é por ser um livro divino, uma mensagem divina, que aí eu vou orar e Deus vai me revelar o conteúdo da Bíblia. Não, a Bíblia é para ser estudada, é para ser interpretada e, é claro, nunca esquecendo a dependência do Espírito Santo, que a Bíblia é um livro que vai além do entendimento humano no aspecto de ser uma mera visão do homem, de ser um mero capricho do homem escrever aquilo que ele quis escrever. A Bíblia, de fato, é um livro
é que tem uma mensagem divina de Deus para o homem na linguagem do homem. Daí poder ser estudada a partir da linguagem, sim, da linguagem humana. Bem, então a Bíblia, ela precisa ser interpretada. O primeiro subtópico desse primeiro tópico, a importância da exegese. A exegese, ela é de fundamental importância. O próprio termo aqui, exegese, a lição traz a definição. O termo exegese vem do grego ex, que é traduzido como fora, e egen, com o sentido de guiar. Então, literalmente, a exegese significa guiar para fora, ou seja, tirar para fora. Você é um texto, extrair do texto o seu conteúdo, tirar a sua mensagem. Isso é extrair a intenção das palavras do texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então, havia uma intenção divina, uma intenção do Espírito Santo que inspirou cada escritor da Bíblia Sagrada para poder escrever as palavras, aquilo que Deus queria que a Bíblia, num caso, contesse. Então é necessário que, ao ler a Bíblia, nós tenhamos esse cuidado de usar uma boa exegese, para que, de fato, e está debaixo da direção do Espírito Santo, para que a gente possa tirar do texto, tirar das Escrituras, aquilo que o Espírito Santo ele falou, ele pretendeu falar ao usar os escritores para escrever o texto. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, no caso lá o Antigo Testamento hebraico, aramaico, o grego no Novo Testamento, alguns dialetos. Então é necessário que se estude as línguas bíblicas, os atos da história registrada ali na Bíblia, que vai pesquisar fatos históricos que podem ser comprovados historicamente. Estude a cultura bíblica, os recursos literários que são utilizados na produção do texto. Isso aqui é fundamental. Há recursos literários, há estilos literários, recursos de figura de linguagem, figura de pensamento, tudo isso está inserido no texto bíblico. E esses recursos nós temos que utilizar para fazermos, de fato, uma boa exegese da Bíblia. Então, os recursos literários usados no texto sagrado, tudo isso vai cooperar para a compreensão do real significado das palavras inspiradas. Então, mas tendo sempre o cuidado de fazermos uma exegese. O sentido da exegese é você tirar do texto aquilo que de fato o texto está trazendo e não querer colocar no texto algo que o texto não fala. Que no caso aqui, existe muitos, no caso aqui, que ao invés de fazer uma exegese, faz uma exegese, que é colocar no texto, fazer o texto falar aquilo que não fala. É o que infelizmente a maioria dos ditos estudiosos da Bíblia faz uma exegese, coloca no texto aquilo que o texto não tem, e não a exegese, que é buscar de fato aquilo que o texto está apresentando. Tirar para fora, tirar aquilo que o texto de fato apresenta. O subtópico 2 nos apresenta as limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Ao ler a Bíblia, você, de uma certa forma, você está interpretando a Bíblia. Mas é necessário que nós tenhamos cuidado, porque nós somos limitados. Os leitores, diante desse livro que é a Bíblia, a Palavra de Deus, sempre serão limitados diante da mensagem divina. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O problema dessa constatação de que todo leitor, em um certo sentido, é um intérprete, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazem conosco, que trazemos conosco, mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Mesmo antes de começar a leitura da Bíblia, nós já temos algumas ideias preconcebidas. Eu posso dizer que não só no tocante à Bíblia, mas no tocante a qualquer temática, um dos maiores prejuízos, um dos maiores entraves para se tornar um bom leitor, um bom exegeta, para se tornar um bom hermeneuta, é exatamente os preconceitos que nós trazemos conosco. Todo leitor, em maior ou menor medida, ele está perpassado de preconceitos. Ou seja, quando você pega um tema, geralmente quando você é atraído por um tema, você
tem uma ideia muito vaga daquele tema, ou você deduz, você julga o que aquele tema possa falar e você já pega algumas ideias muito vagas ou formas de pensar que você recebeu de outros daquilo que deve estar no texto. Isso é perigoso, porque fazer um livro de qualquer obra literária, e é claro, a Bíblia não é diferente, já com ideias preconcebidas, querendo buscar no texto aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, isso compromete uma leitura séria, uma leitura responsável do texto. E em se tratando da Bíblia, infelizmente, isso é bem mais comum do que se imagina. Bem mais comum do que um livro secular. Porque no livro secular ainda existe aquela questão que é um livro produzido por um cientista, alguém que pesquisou, é fruto de uma pesquisa, de um trabalho. E a Bíblia, por ser um livro espiritual, que homens, os escritores, foram apenas inspirados para escrever, não que eles fizessem de uma maneira irresponsável, mas não foi resultado das suas pesquisas, vamos dizer assim, mas foi algo divino. E por se tratar de uma questão espiritual, religiosa, as pessoas acham então que há uma liberdade de interpretação, de dar o seu ponto de vista a partir da sua formação religiosa, a partir do que ela acha que deve ser as coisas no mundo espiritual. Então tudo isso são preconceitos que as pessoas levam para dentro da leitura da Bíblia. E se tratando mais em termos mais teológicos, mais próximos da igreja, existe ainda o grande problema da identificação denominacional religiosa. E é indiscutível que um batista tradicional ele terá uma visão preconcebida e já uma formação de como ler a Bíblia, e algumas coisas ele vai buscar dentro da sua formação doutrinária, denominacional. Um pentecostal vai ler a Bíblia com foco, e assim sucessivamente. O espírita vai ler a Bíblia por um foco, etc. Então tudo isso são preconceitos que nós levamos para dentro do texto. Então o ideal mesmo é que nós procurássemos ler a Bíblia, deixar que ela diga o que ela quer dizer, usando das regras da gramática, da exegese, da hermenêutica, sem querer forçar o texto a dizer aquilo que ele não está dizendo. Essa é uma das preocupações que eu sempre tive em relação ao texto. É claro que é impossível você ser um leitor sem preconceito, mas pelo menos você tem que ter consciência que nós temos preconceitos e que eu deva me despir o máximo desses preconceitos se eu quiser ter uma leitura minimamente responsável de qualquer texto. E em se tratando da Bíblia, a coisa ainda é muito mais séria. Bem, então, por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo, em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro. Precisamos usar métodos sadios que auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Ou seja, se nós já somos tendentes a colocar nossa impressão no texto, nós somos tendentes ao erro, é necessário que nos cerquemos ao máximo de regras, de métodos que sejam confiáveis, que sejam, vamos dizer assim, elaborados por pessoas responsáveis, pessoas fiéis, tementes a Deus, ou pessoas que procurem de uma forma muito imparcial, na medida do possível, já que ninguém é imparcial, aplicar um estudo que seja um estudo mais textual, um estudo mais didático, um estudo mais crítico, sem, é claro, destruir, sem tapar os ouvidos, a mente, o coração, para a iluminação, para a revelação do Espírito Santo. Aí o tópico 3, o subtópico 3, diz o seguinte: a natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos, confirmamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudamos, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, no caso o hebraico e o grego, no período de aproximadamente 1.600, 1.500, 1.600 anos, por cerca de 40 autores
como nós já vimos, os escritores, como nós já vimos anteriormente. Eles viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, contextos sociais, geográficos diferentes. Daí a necessidade de termos regra de estudo para conhecer a gramática do tempo, a cultura, a história, etc., a geografia. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas que precisam ser interpretadas sob orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Ou seja, é de importância fundamental, de capital importância, que os elementos estruturais, gramaticais, os gêneros literários, que as regras da gramática, o contexto histórico, literário, tudo isso seja levado em consideração. Porque nós, quando vamos estudar um livro, num caso um curso de letra, um curso de medicina, qualquer curso, nós temos que conhecer a linguagem daquele curso, conhecer o material, as produções, tudo aquilo que tem produzido dentro daquela área do saber, para nós, de fato, termos uma formação com uma fundamentação, uma base teórica. Porque nós precisamos para formações seculares e não para o estudo da Bíblia. Porque ver a Bíblia como sendo um livro que dispensa as abordagens gramaticais, culturais, históricas, geográficas, tudo isso deve ser levado em consideração ao estudar cada texto bíblico. Daí a responsabilidade de cada leitor, cada pregador, cada estudante, cada professor, de ter o máximo cuidado para não estar se aventurando na leitura, no estudo ou no ensinamento da palavra de Deus sem minimamente estar atento às regras que são necessárias para a leitura de qualquer texto. E ainda, é claro, no tocante à Bíblia, sempre manter-se debaixo da dependência do Espírito Santo. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Aqui fala sobre a visão pentecostal, alguns pressupostos pentecostais para se ler a Bíblia. E é claro que não são pressupostos apenas pentecostais, não necessariamente, mas aqui a lição coloca como pressupostos pentecostais. Primeiro pressuposto é a autoridade da Bíblia, que isso independente de ser pentecostal, batista, seja qual for a linha denominacional, a identificação, todo cristão deve se dobrar à autoridade da Bíblia. Então, o primeiro pressuposto, ou a primeira verdade, é que a Bíblia é uma autoridade divina. Então, uma das marcas do pentecostalismo, e não só, é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Toda igreja séria, independente de ser pentecostal ou não, ela tem um compromisso com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, nossa autoridade final em questão de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como um pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Tudo foi escrito para o nosso proveito. Tudo, ou seja, tem uma funcionalidade. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, a literalidade dos milagres, que são literais mesmo, não é fábula que Jesus contou, de fato os milagres existiam e são atuais, pelo menos eu creio assim, os pentecostais também creiam, e a atualidade do batismo no Espírito Santo, os dons espirituais. Então, nós cremos na literalidade dos milagres bíblicos, na atualidade do batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais, no mover do Espírito. Nós cremos porque isso está na Bíblia e essa promessa foi também para nós, para as gerações futuras. Então esse é o primeiro pressuposto que deve se levar em conta na leitura da Bíblia, que é a autoridade da Bíblia.
O outro pressuposto também interessante para todos é a iluminação do Espírito Santo. A iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Então, de fato, não ter a iluminação do Espírito Santo, estudar a Bíblia apenas com a minha visão carnal, apenas para me inteirar de conhecimento, eu vou ter bastante informações. Mas o propósito principal da Bíblia, que é o poder de Deus para transformar a vida do homem, isso eu não vou experimentar se de fato eu ler a Bíblia apenas como mais um livro. É necessário que eu aceite a Bíblia como autoridade de fé e prática em termos de assuntos espirituais para que eu absorva a mensagem que a Bíblia de fato ela tem para o ser humano. Portanto, aqui o texto apresenta somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Não é algo paralelo. Tem iluminação aqui, eu posso usar essa ou aquele. Não. Você deve lançar a mão tanto da iluminação quanto também das regras de interpretação. Então, não são coisas paralelas que você pode usar um ou outro. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Isso aqui também é muito interessante. Não, eu vou estudar a Bíblia aqui para ter aqui uma iluminação, como se o Espírito Santo fosse acrescentar alguma coisa na Bíblia. Não. A Bíblia é um livro já completo. A direção do Espírito, a iluminação do Espírito é para nos fazer entender a revelação que já está na Bíblia. Então, é muito perigoso alguém que de repente diz, não, eu tive aqui uma iluminação pela Bíblia e agora eu descobri uma nova doutrina, algo que ninguém ainda tinha descoberto, uma nova revelação. Não. Tudo que Deus tinha para dizer ao homem, através da Bíblia, já foi dito. A iluminação do Espírito para que nós possamos entender aquilo que já está revelado, que já está nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a iluminação ela não vai aumentar nem alterar a Bíblia, apenas vai elucidar aquilo que já está revelado na Bíblia. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, uma vida de oração, obediência e santificação. A Bíblia nos torna uma leitura responsável, uma leitura séria, uma leitura de alguém que se coloca faminto, ansioso pelo conhecimento divino. A leitura bíblica, seguindo esses critérios, feita dessa forma, ela nos torna mais íntimos de Deus, ela nos coloca mais próximo de Deus, em sintonia com Deus, com a sua vontade, e, consequentemente, teremos uma vida de mais piedade, uma vida de mais compaixão, de tolerância, de perdão, de percepção espiritual, bem melhor, bem melhor. Aquele que lê a Bíblia, aquele que ora, aquele que busca a Deus de uma forma temente, piedosa, ele de fato se torna um cristão melhor, sem sombra de dúvida. Subtópico 3. O valor da experiência. Isso aqui é muito importante. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário, ou seja, a Bíblia deve ser aplicada às nossas experiências e não as nossas experiências serem aplicadas à Bíblia. Isso é muito perigoso. Existem pessoas que querem conduzir a sua vida, a vida da igreja que eles tomam conta, a partir de suas experiências espirituais, místicas, religiosas. Não. Qualquer experiência espiritual que eu tiver, ela tem que ser julgada à luz da Bíblia e não o contrário, a Bíblia ser julgada à luz das nossas experiências espirituais. Isso é muito perigoso. Então, as verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Então, o livro de Atos não só descreve a experiência, como de fato a própria Bíblia convalida a experiência do Pentecoste. Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja
podem estar acima da autoridade bíblica. Isso aqui é um ponto fundamental. O movimento religioso aí, que a tradição, no caso dos pais da igreja, os concílios, tem mais autoridade do que a Bíblia. Isso é algo totalmente antibíblico. Qualquer concílio, qualquer tradição, ele tem que ser submetido à autoridade máxima que é as Escrituras. Porque em matéria de fé e prática, a única autoridade é a Escritura. O máximo que os concílios, as tradições, elas podem fazer é uma análise, é um estudo, tentar trazer algum material do seu ponto de vista, daquilo que conseguiu absorver do texto bíblico, mas jamais submeter o texto bíblico a nenhuma normatividade humana. Jamais a autoridade da Bíblia ela é sempre superior. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Então, a nossa experiência ela tem que ser corrigida, disciplinada, direcionada pela Bíblia, e as práticas de cada igreja, enquanto organização, enquanto um grupo organizado, elas devem ser analisadas, elas devem ser balizadas à luz do texto sagrado e não o contrário. E aí o último tópico da lição é regras básicas de interpretação. Eu acho muito importante aqui o que o comentarista aqui apresenta. Primeira, a Escritura é a sua própria intérprete. Essa é a regra áurea da hermenêutica. Então, a principal regra da hermenêutica bíblica, ou seja, da interpretação bíblica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, ou seja, se eu quero interpretar a Bíblia, mas eu quero fazer isso à luz, por exemplo, de um texto secular, à luz da sociologia, à luz da filosofia, à luz de um livro de teologia, à luz de uma experiência mística que eu tive, à luz do que o pastor falou, esse caminho está totalmente errado. Esses elementos, eles podem, em segundo plano, nos auxiliar em algum momento? Pode. Muito pouco, mas pode. Mas a principal regra de interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, você deve buscar na própria Bíblia a interpretação da Bíblia. De que forma eu faço isso? Se eu tenho um texto para estudar, eu tenho que buscar o contexto imediato, que é os textos que estão próximos, e o contexto remoto, que são os textos, vamos dizer assim, distribuídos em toda a Bíblia. Existe determinada passagem bíblica que eu consigo achar o seu contexto logo imediato. Mas tem outros textos bíblicos que eu tenho que ler vários textos da Bíblia. Às vezes eu estou estudando lá o livro de Mateus, capítulo 24, eu vou ter que ir lá em Tessalonicenses, vou ter que ir lá em Daniel, em Apocalipse. Tem que ir em vários textos para poder encontrar o contexto para entender aquele texto. Então não é tão simples a leitura, no caso da Bíblia, de uma forma assim, como se pudéssemos fazer de uma forma irresponsável. Então a principal regra, a Escritura é a sua própria intérprete, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A hermenêutica tem origem no termo grego hermeneutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então, a hermenêutica bíblica são os princípios que regem a interpretação do texto bíblico, do texto sagrado. Lutero desenvolveu a máxima de que? Qual foi a máxima desenvolvida por Lutero? De que a Escritura tem que ser interpretada e entendida por si própria. Ou seja, a Escritura ela interpreta a própria Escritura. Ela é intérprete dela mesma. Significa que devemos estudar a Bíblia, melhor dizendo, seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto, que é exatamente o seu contexto. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura e a coerência, não só a coesão como a coerência, a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Então, aqui o comentarista fala sobre a coesão das Escrituras, mas coesão, como está mais para a questão da estrutura gramatical, nós temos que pensar aqui na coerência, que é a questão da lógica, do sentido do texto. Então, tanto a coesão quanto a coerência bíblica é resultado de uma ação divina, porque Deus é o próprio escritor que deu coerência e coesão ao texto bíblico. Embora esse método
Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Então, não é só pelo fato de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia que eu não tenho que ter um método. Tenho que ter um método de como estudar a Bíblia interpretando a própria Bíblia. O método aí é fundamental. Aí eu posso usar o método indutivo, dedutivo e todas as regras da hermenêutica, da exegese. Princípios de interpretação bíblica. Aí é o subtópico 2. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Então, o texto bíblico tem um sentido único, sempre que ser possível a sua interpretação ela deve ser literal, a não ser naqueles casos que haja uma simbologia, mas tudo na Bíblia há um princípio, e isso é que deve ser buscado no texto bíblico. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de usos, no caso simbólico, alegórico, como falei, que não estão no sentido literal. Por exemplo, Cristo disse, tomai e comeis, porque é o meu corpo. Essa expressão, quando diz que o pão, lá o símbolo do pão e o vinho, o pão simbolizando o corpo, o vinho simbolizando o sangue de Jesus, Jesus manda tomar e comer, ali não é que aquele pão ali ele se transforma, como alguns creem, na questão da transubstanciação, que aquilo ali vira o corpo de Cristo, vira o sangue, nada disso, aquilo é apenas um símbolo. Então não devemos confundir elementos que são usados de uma forma figurada como se fossem reais. Então nesse caso aqui, o exemplo aqui dado pelo texto, tomar e comer, esse é o meu corpo. Então esse texto mostra o corpo aqui, não está no sentido literal, mas no sentido figurado. Um outro princípio refere-se ao contexto. Um outro princípio também aqui, que deve ser levado em consideração, que eu já falei, refere-se ao contexto. Isso é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que estuda. Diz a máxima que um texto fora de contexto é um pretexto. Então, qualquer texto que você tira do contexto, ele é um pretexto para você inventar qualquer coisa, inclusive as heresias que têm se inventado, e todas as heresias no campo religioso, elas partem de algum texto isolado da Bíblia. Então, um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipótese particular. Não pode interpretar uma doutrina bíblica, defendendo a doutrina bíblica com base em apenas um texto ou numa interpretação particular, de maneira nenhuma. Uma doutrina, para ser doutrina, ela tem que ter alguns textos dizendo, fundamentando aquilo enquanto doutrina bíblica, e não pegar um texto isolado e formar uma doutrina e dizer que aquela é uma doutrina bíblica. Essa é uma das regras da hermenêutica, que exatamente a Bíblia tem que ser interpretada como um todo e nenhuma doutrina pode basear em um único texto da Bíblia ou numa experiência extra-bíblica, em hipóteses particular. Isso de forma alguma. E o terceiro subtópico, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cano dentro do cano bíblico, criar outro cano, outra leitura paralela a partir do cano bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Não, mas eu penso dessa forma, então vou criar o meu método bíblico e a partir desse meu método eu crio uma doutrina porque assim é que eu entendo. Eu penso que é desse jeito. Não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Isso aqui deve ser colocado em consideração. Ratificamos que as experiências elas devem ser submetidas ao crivo das Escrituras. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Sempre, ao estudar a Bíblia, peça a Deus que te dirija, que te orienta, para que você não esteja buscando na Bíblia ou colocando na Bíblia
aquilo que de fato não tem na Bíblia. Isso tem sido o erro de muitos. Muitos estão aí frustrados com a religião e aí pensa que necessariamente a religião que os decepcionou foi Deus que os decepcionou, porque boa parte dessas religiões está apresentando ao homem uma propaganda enganosa, apresentando aquilo que a Bíblia não apresenta, mesmo tomando a Bíblia como um pretexto. Daí a necessidade de nós estudarmos a Bíblia. Existe aí a Bíblia, está aí, as regras para estudo está aí, Deus está à disposição daquele que busca. A Bíblia diz que quem não tem conhecimento, peça a Deus, que Ele dá livremente. Então basta nos colocarmos diante de Deus, termos um coração sincero e nos aproximar da Bíblia com o desejo de sermos, acima de tudo, instruídos, alcançados pela palavra de Deus. Então essa deve ser a forma, deve ser a maneira como nós devemos ler as Escrituras. E a conclusão da lição nos apresenta: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Então, o que a igreja crê, o que uma denominação interpreta, o que ela defende, tem que ser analisado se há sustentação à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração e você permaneça diante do Senhor. Estou finalizando por aqui, peço a vocês que orem por mim. Hoje, logo mais, estarei fazendo uma pequena cirurgia para que Deus possa estar me abençoando e que tudo possa ocorrer segundo a sua vontade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, você e a sua família, e que possamos ter a oportunidade de estarmos novamente aqui, adorando a Deus, aprendendo da palavra de Deus, para que nós possamos servi-lo melhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço e mais uma vez, oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.